As mudanças climáticas são um dos principais desafios que a humanidade deverá enfrentar nas próximas décadas. Para reduzir as emissões de gases do efeito estufa, os países terão que promover a descarbonização da indústria, buscar fontes renováveis e operar com mais eficiência, o que vai exigir investimentos e uma grande dose de inovação. Por isso, nesse episódio do Além da Energia, a gente vai conhecer modelos de negócio e soluções que podem ajudar a indústria brasileira a crescer de forma sustentável. A Confederação Nacional da Indústria começou a discutir o mapa estratégico do setor para os próximos 10 anos. O documento costuma orientar o planejamento das empresas, identificando cenários, ameaças, oportunidades. Em resumo, o grande desafio será alinhar competitividade, crescimento e respeito ao meio ambiente. Nesse sentido, fontes renováveis como a energia solar são alternativas possíveis de serem implementadas de forma customizada nos parques industriais, inclusive sem a necessidade de grandes investimentos iniciais. Este é um detalhe importante. Em 2021, apenas 62% das empresas de grande porte investiram de fato o valor que haviam planejado, segundo o levantamento da CNI. Dentre as razões apontadas para esse pé no freio, aparecem o aumento do preço dos insumos, as incertezas do contexto econômico e a queda nas receitas. Além disso, 74% das empresas que investiram dependeram de recursos próprios, percentual que, aliás, está acima dos 70% desde 2015. Para falar sobre alternativas mais limpas, eficientes e financeiramente viáveis, a gente conversa agora com a Daniele Silva, que é gerente de inteligência de mercado e marketing da Endi Soluções, e Fernando Monteira, que é coordenador de conteúdo, petróleo, gás e naval da Firjan. Olá, sejam bem-vindos. Fernando, qual que é a principal dificuldade que a indústria enfrenta hoje para avançar na transição energética? O que a gente costuma falar é que o Brasil ele é, vamos dizer assim, entre aspas, transitado energeticamente, né? A gente tem uma matriz energética como um todo, com uma grande parcela de renováveis, 50% renováveis, 50% não renováveis. E aí, quando a gente fala da matriz de energia elétrica, né, em específico de geração de energia elétrica, ela ainda é mais renovável, isso varia um pouco ano a ano, de acordo com as questões de chuva, mas a gente tem um perfil já diferenciado com o restante do mundo. Isso não significa, entretanto, falar que a gente está tranquilo, que a gente não precisa fazer nada. Realmente existe um trabalho de garantir que esse perfil ele se mantenha, que esse perfil ele cresça, que a gente ainda seja mais renovável, mais descarbonizado. E aí, para a indústria como um todo, falar de transição energética isso vai significar de diversas maneiras a depender de como que você está inserido dentro da indústria, né? A gente fala indústria e tem diversos portes, tem grandes empresas, médias, pequenas, microempresas diferenciadas que elas vão ter questões específicas a depender do seu porte. Uma indústria de maior porte, ela já tem mais acesso à informação, ela tem equipes próprias que vão poder fazer essa análise das necessidades, dos benefícios relacionados à troca de combustíveis, quais são os problemas de cada um deles. Mas quando você vai descendo isso dentro da indústria, quanto menor for o porte da indústria, maior vai ser a dificuldade dela de ter acesso a essas informações. Então, esse acesso à informação, entender o benefício é uma dificuldade. E aí a gente também tem algumas questões específicas relacionadas ao financiamento. A gente viu, né, nos últimos 2 anos, a taxa de juros crescer muito, e isso acaba impactando bastante na capacidade de realização de investimento da indústria para conseguir acompanhar as necessidades relacionadas à transição energética. Daniele, a gente ouviu os desafios aí como o financiamento, acesso à informação. Como é que a indústria pode acelerar esse processo, mantendo competitividade, sendo mais sustentável? É bem interessante essa pergunta. Você trouxe no início, Bernardo, alguns dados com relação ao perfil de investimento da indústria. Então, a gente tem uma indústria que aponta uma vontade de aumentar os seus investimentos e, ao mesmo tempo, não consegue cumprir, muitas vezes, o que planejou com relação a isso. E no cenário, como você mesmo trouxe os dados, no cenário de alta de insumos e uma série de instabilidades que a gente teve nos últimos anos. Então, como é que a indústria consegue acelerar esse processo de transição energética, que ele
tão importante nesse momento, e cada vez mais, a cada ano que passa, as metas ligadas à descarbonização, elas estão mais fortes, mais presentes na indústria, né, que tem, né, dependendo do seu processo produtivo, que pode ser um pouco mais poluente ou menos poluente, e a gente tem a energia como algo central nesse processo. Então, por isso que a transição energética, nesse momento, ela é um assunto que está tanto na pauta, nesse período também de recuperação pós-pandemia. Então, nesse cenário de investimento que você comentou, que a gente está discutindo aqui, as indústrias ainda investem muito com recursos próprios. E a gente entende que existe muitas vezes uma dificuldade até de obter esses recursos para poder priorizar a transição energética, que não é o core da indústria. Então, como é que a indústria ela pode acelerar esse processo, tendo investimentos em algo que não é o seu core business, mas ao mesmo tempo é um insumo muito importante para manter a sua competitividade e o seu processo produtivo, né? Então, uma possibilidade é buscar parcerias que viabilizem esse processo de transição. E, né, aqui na Engie Soluções, a gente atua como parceiras de grandes indústrias, viabilizando esses projetos, investindo nos ativos. Então, a gente tem aqui a nossa meta de descarbonizar infraestruturas de geração de energia e de eficiência energética dos nossos clientes, investindo nesses ativos, num modelo as a service, em que o cliente, ele paga, o nosso parceiro, ele paga por um serviço mensalmente, e que tem também um viés de redução de custos. Então, é uma possibilidade de acelerar esse processo de transição energética, sem a necessidade desse investimento inicial, que é algo importante para as indústrias ter essa possibilidade desse recurso, e trocar o CAPEX pelo OPEX. Então, tira a necessidade até essa negociação interna por esse recurso de investimento inicial, e a Engie entra com toda a sua expertise. Um outro aspecto importante quando a gente fala de transição energética e de acelerar esse processo é que as empresas elas precisam ter uma expertise específica do mercado de energia, que tem uma complexidade própria, regulatória. Então, como é que elas conseguem também realizar esse planejamento quando elas não têm essa expertise dentro de casa? Então, é importante, especialmente indústrias de médio porte, ou até de grande porte, que não têm dentro do seu quadro de colaboradores especialistas nesse mercado, que contem com consultorias externas, e aqui a gente tem um olhar 360 para poder pensar eficiência energética e também migração para o mercado livre, né, manutenção nesse ambiente regulatório. Então, realizar esse planejamento energético, considerando matrizes mais limpas, considerando redução de custos, maior previsibilidade desses custos e também todas as possibilidades de mudança que esse mercado regulatório traz. A gente teve recentemente a abertura do mercado livre, por exemplo, né, para todas as empresas de alta tensão. Então, é importante conseguir ter ao lado especialistas que possam prever oportunidades e desafios que esse cenário traz. Então, se eu pudesse elencar aqui dois pontos cruciais para poder acelerar esse processo, é ter conhecimento para poder fazer um planejamento energético robusto e também ter como viabilizar esses projetos de geração de energia e eficiência. Interessante. Agora, Fernando, que fontes têm se mostrado mais vantajosas e eficientes nos parques industriais? Essa pergunta ela é muito boa, porque ela remete a uma parte que a Daniele falou na resposta dela, que é a parte do planejamento. Então, quando a indústria ela estiver olhando que fontes ela vai utilizar, como é que vai ser o trabalho dela para realizar investimentos em energias renováveis, ela vai precisar levar em conta a segurança do fornecimento. Isso a gente está vendo na pauta mundial, com a questão da crise na Europa, a guerra na Ucrânia, com a Rússia, e a gente vê que o planejamento estratégico tem que levar em conta hoje cada vez mais a parte de segurança do abastecimento. Então, na hora que a gente vai olhar, não vai ter uma fonte energética que vai ser a principal escolha. Vai ser necessário ser feito um trabalho de um mix de soluções. Então, você pode ter uma parte gerando energia solar, só que a solar tem as suas questões específicas de momento de geração, não necessariamente vai estar alinhado com o pico de operação dessa indústria, que aí na parte da geração distribuída. Existe também grandes oportunidades nos investimentos relacionados ao biogás e biometano, né? Depender de como que você vai estar inserido dentro da rede de gás natural. E esses são alguns exemplos. Então, cada um vai ter uma solução específica dentro da necessidade da indústria, mas é importante que a indústria ela não vai olhar e falar assim, eu vou fazer tudo energia solar, eu vou fazer tudo geração distribuída comprada no mercado. Eu vou encontrar uma solução que vai garantir
a segurança da minha operação e que, no final das contas, eu não acabe levando mais custo para conseguir garantir no momento em que chove, no momento que chove não faz nuvem, então não bate sol, ou no momento que reduziu o vento por alguma razão específica. Então, isso tem que ser trabalhado dentro do planejamento dela. Mergulhando agora nas soluções propriamente, Daniele, que vantagens existem na implementação da autoprodução local, por exemplo? O Fernando trouxe um ponto aqui crucial quando a gente fala de autoprodução, que é a segurança, uma maior segurança no que diz respeito à disponibilidade de energia, especialmente quando a gente olha cenários mais recentes. No Brasil, inclusive, a gente teve uma escassez hídrica nos últimos anos com uma possibilidade de racionamento que acabou não acontecendo. E quando as indústrias elas optam em ter uma produção própria, e aí quando a gente fala das indústrias que estão no mercado livre de energia, que são a maioria, né, as indústrias de grande porte, elas podem optar pela autoprodução de energia, que a gente tem outros benefícios, né, que a gente pode falar de sustentabilidade, porque né, as matrizes são mais limpas, a gente aqui na Indy trabalha muito com solar, biomassa e biogás, por exemplo, então tem esse benefício, e tem o benefício direto, que é ter essa maior disponibilidade de energia, maior segurança nessa autonomia. Além da possibilidade de redução de custos, que essa solução traz também, e as indústrias podem também, caso haja um excedente nessa produção, negociar no ambiente de contratação livre com outros agentes desse mercado. Então, a autoprodução de energia, ela tem esses benefícios, e quando a gente pensa nesse modelo de contratação que eu comentei anteriormente, né, de um prazo maior de contrato, as indústrias elas podem ter essa autonomia, ter maior previsibilidade de custos, sem a necessidade de ter esse investimento inicial. Um outro aspecto interessante também é essa oportunidade, esse mix que o Fernando também comentou. Então, quando a gente fala de uma autoprodução, quando a gente pensa numa geração própria das indústrias, não necessariamente todo o seu consumo precise vir dessa usina. Então, o Mercado Livre ele também tem custos muito competitivos, né? Você também tem contratos que você pode fazer num prazo bastante razoável, e as indústrias elas podem ter esse mix, parte comprar no Mercado Livre de fontes renováveis, por exemplo, parte consumir da sua autoprodução. Então, esse mix ele é muito interessante, inclusive, para que ela tenha um planejamento mais diversificado, mais seguro e consiga planejar com bastante segurança a disponibilidade e os custos desse insumo que são tão essenciais para as indústrias, especialmente aquelas que são energointensivas. E, Fernando, é possível a gente projetar quanto o setor deve investir em fontes locais e renováveis na próxima década? Essa pergunta ela é bem capciosa. É bem complexo falar do potencial de investimento, ainda mais tão pulverizado, né? Quando a gente está olhando de indústria, como a gente já falou diversas vezes, são diversos portos, são diversas indústrias diferentes fazendo investimento. O que a gente vê são potenciais que a gente tem para o mercado como um todo, né? Por exemplo, quando a gente olha o potencial de investimento de produção de biogás, a Associação Brasileira de Biogás publicou um investimento na ordem de 60 bilhões de reais em potencial até 2030. Isso são investimentos que podem ser parcerizados com indústrias, que podem abarcar parte desses projetos e absorver esses benefícios da parte renovável. O importante dentro desse processo é conseguir identificar qual que vai ser a solução que ela vai encontrar. Então, e aí a gente olha de questões de inovação, a solução que a gente tem hoje, o que a gente precisa hoje, às vezes a solução não está nem desenvolvida, se a gente ainda está sendo trabalhado, está sendo desenvolvido. Então, é um trabalho de olhar para dentro, identificar qual é o potencial que tem, o que precisa ser feito, como que é a operação ela é colocada, e a partir disso vai ser identificado esse potencial que tem. Então, essa demanda ela pode ser renovável na geração local específica, junto do parque industrial, pode ser acessada via Mercado Livre, e também tem que fazer aquele lado, não significa que você vai zerar a tua compra total de fontes não renováveis, você vai acabar, né, dentro do mix. Então, são investimentos variados que vão ser colocados aí em pauta para a próxima década. Ainda falando aí em estimativas, Daniele, é possível a gente quantificar os ganhos em eficiência energética com um sistema feito sob medida? Cada projeto ele é muito diferente, porque depende de cada segmento da indústria, como eu comentei, que tem necessidades específicas,
mas a gente pode falar de um range de 20% a 30% de possibilidade de redução direta no custo que as empresas hoje têm com energia. Então, a gente tem no nosso portfólio soluções ligadas à geração de energia. Então, a gente tem autoprodução, como eu comentei, pela fonte solar, biomassa, biogás. E a gente também tem soluções ligadas à eficiência energética. A gente troca os equipamentos antigos, mais obsoletos da indústria, que já não estão tão eficientes, e a gente troca por equipamentos que vão consumir menos energia, vão ser mais eficientes, como, por exemplo, chiller, caldeira, né? A gente tem soluções ligadas a ar comprimido também. Então, depende muito de quais soluções vão se encaixar para aquele projeto, para aquele planejamento energético de uma indústria específica. E também existem projetos em que a gente precisa trocar a atenção e há necessidade de construir uma subestação de energia, por exemplo. Esses projetos têm um potencial muito grande de redução direta no custo. Mas a gente sempre fala de 20% a 30%, que é um intervalo razoável de expectativa para ganho direto na redução de custos que as empresas vão ter. E quando a gente fala desse modelo de negócio, em que não tem um investimento inicial, a gente fala de uma redução no custo que ele já tem, porque ele vai pagar esse valor mensal para ter o acesso, para ter como se fosse, entre aspas, um aluguel dessa solução, num modelo as a service. Então, ele tem uma redução de custos direta no que ele gastava com energia, especialmente as indústrias que têm maior representatividade do custo de energia dentro do seu custo total. A gente pode citar algumas, né? Mineração, a própria produção de materiais metálicos, alimentos e bebidas. Então, existem alguns nichos dentro da indústria que têm o maior consumo energético pela própria característica da sua produção, né? Como, por exemplo, vidros também tem um gasto energético bastante elevado. Então, para essas indústrias, o custo de energia acaba sendo muito representativo no seu quadro geral. Eu queria agora perguntar para vocês dois, como é que vocês observam essa sinergia entre o setor industrial e o de energia na próxima década? A gente pode começar pelo Fernando. Ótimo. Essa pergunta ela é muito boa, porque a frase sinergia, essa palavra sinergia, ela muitas vezes é a solução para grande parte dos problemas, né? Quando a gente olha num período de 10 anos, o que precisa ser feito, quais são os investimentos que vão ter que ser realizados, qual é o crescimento esperado no mercado, não adianta a indústria sozinha, né, o consumidor da energia, olhar e falar, olha, eu vou crescer tanto, eu vou precisar de tanto, e fica por aí só. Ela tem que, de fato, conversar com o restante do mercado. Precisa existir essa conversa entre quem consome, com quem distribui, com quem gera energia. E aí, eu vou até expandir um pouco mais a pergunta, se vocês me permitem. Essa sinergia ela tem que ser feita, e ela é importante que ocorra não só entre a indústria e o mercado de energia. E aí, quando a gente fala energia, a gente está falando de energia renovável e não renovável, até porque quando a gente fala de segurança de fornecimento, segurança da operação, a gente precisa falar do mix de energia como um todo. Mas é importante a gente colocar num terceiro elo, dentro dessa sinergia, a parte toda de desenvolvimento tecnológico. Então, quando a indústria estiver conversando com o mercado de energia como um todo, é importante que ela olhe também junto com os institutos de desenvolvimento de tecnologia. E aí fica também aqui um ponto, né, de disponibilização. A gente aqui pela Firjan tem 7 institutos de tecnologia e inovação que estão à disposição do mercado e podem trabalhar junto com a ENGIE, junto com as indústrias consumidoras, para encontrar, às vezes, uma solução que já é aplicado algum tipo de serviço, já é aplicado algum tipo de solução, mas com um desenvolvimento de alguma coisa específica, consegue alavancar ainda mais essa redução de custo, como foi colocado pela Daniela, em torno de 20% a 30%. Às vezes você pode conseguir alcançar valores maiores que deem mais sustentabilidade, mas essa sinergia ela é a parte mais importante dentro desse processo todo de transição energética. É muito interessante essa pergunta, porque não dá para a gente pensar no crescimento da indústria sem que o segmento de energia acompanhe esse desenvolvimento, esse crescimento. Então, a gente tem no ano passado o maior crescimento histórico em número absoluto da demanda por energia mundial, né, de acordo com a Agência Internacional de Energia, e um percentual de 6% de crescimento dessa demanda. Então, um ponto que vai ser um direcionador interessante para essa próxima década são as fontes de matriz renovável. A gente tem a sorte, né, no Brasil, de já ter uma matriz elétrica majoritariamente renovável.
e a tendência é que essas matrizes elas se tornem cada vez mais fortes, com o crescimento da matriz de energia solar, biomassa, por exemplo, também, que já tem uma representatividade dentro dessa matriz. Então, o ESG se tornando cada vez mais forte, as metas que as indústrias têm, especialmente aquelas que são multinacionais, metas bastante agressivas, no bom sentido, para que a gente consiga ser mais sustentável, reduzir as emissões de carbono. Então, cada vez mais, essa perspectiva de atrelar o crescimento da indústria a matrizes, a uma produção de energia de matrizes limpas, isso vai ser o que vai direcionar muito o crescimento dessa próxima década, relacionando essas duas vertentes, a energia e a indústria. E nesse sentido, a autoprodução ela tem um papel muito importante, porque é claro que existe o crescimento do próprio segmento, mas as indústrias tendo mais autonomia, conseguindo planejar melhor o seu crescimento, ele se torna mais sustentável, elas conseguem garantir maior competitividade, conseguindo manter a sua produção, conseguindo manter toda a sua previsibilidade. Esse episódio está chegando ao final, mas eu gostaria muito de agradecer a participação do Fernando, a participação da Dani, e dizer que o Além da Energia está sempre aqui de portas abertas para recebê-los novamente, viu? Muito obrigado. Obrigado pelo convite. A discussão aqui foi muito boa. A gente, falando de transição energética, trouxe questões importantíssimas nessa discussão, falando de diversidade do mix energético, da parte de sinergia entre indústria, geradores, todo o mercado e o desenvolvimento tecnológico. E fica o agradecimento mais uma vez e mais uma vez também colocando à disposição toda a estrutura da Fijan, nossos institutos, nossas unidades, à disposição também para trabalhar em conjunto nessa jornada de transição energética. Obrigado. Bom, queria agradecer a tua participação, Fernando, e a parceria da Fijan aqui nesse videocast. Foi uma discussão super rica, né? A gente comentou temas importantes para as indústrias e para o planejamento energético que essas empresas devem realizar para os próximos anos. Então, muito obrigada mais uma vez pela tua participação. Obrigada a todos também que nos acompanharam até aqui. Agora vamos saber o que mais foi notícia na ENGIE. A ENGIE passou a fornecer uma solução baseada em renovável para a Azul Linhas Aéreas no aeroporto de Brasília. Agora, parte do sistema elétrico e de ar-condicionado dos aviões da companhia, quando estão no solo, funcionam com energia sustentável, substituindo os equipamentos a diesel. Além de reduzir custos, a solução deve provocar uma redução de cerca de 20 mil toneladas na emissão de CO2 por ano no terminal, o equivalente ao plantio de mais de 120 mil árvores. O Ministério de Minas e Energia publicou 2 portarias com regras complementares para a implantação do segmento de eólica offshore no Brasil. A tão esperada regulamentação define as normas para a cessão de uso onerosa de áreas para a produção de energia elétrica fora da costa, além de estabelecer as diretrizes para a criação do portal único de gestão dessas áreas offshore. Durante participação na Rio Oil and Gas, Elber Ganon, presidente da associação que representa mais de 100 empresas do setor, disse que uma vez concluídos os leilões, os primeiros projetos devem levar aproximadamente 6 anos para entrar em operação. O que significa que o setor de eólicas offshore brasileiro pode nascer antes do final dessa década. A ENGIE vai cuidar da iluminação pública de Curitiba. A empresa venceu o leilão de parceria público-privada de iluminação pública da cidade, realizado no dia 28 de setembro. Pelo contrato, que tem prazo de 23 anos, a empresa fica responsável pela operação, manutenção e expansão da rede, que hoje conta com 160 mil pontos na capital paranaense. Com os investimentos, a estimativa é que o município tem uma economia de 33% na conta de iluminação, além de eliminar mais de 6 mil toneladas de emissão de CO2 por ano. E tem outras notícias no site da ENGIE Hub Além da Energia. Lá você também pode acessar os nossos podcasts e videocasts. Até a próxima. Tchau!